feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. And there's nothing wrong by calling yourself a feminist. So I am a feminist, and we all should be feminists, because feminism is another word for equality. O movimento feminista estabelece como obstáculo tudo que permeia, sustenta, alimenta e constitui o sistema de opressão ao sexo feminino. Por isso, sua luta é voltada a analisar, criticar e rejeitar as relações de poder impostas entre os sexos. Sim. Sim. Já, sim, claro. Bastante. Já e muito. Pouca coisa, mas já. Sim. Com certeza. Sim, eu acho muito. É muito necessário, muito. Ainda tem muita coisa errada, claro que o mundo já melhorou pra caramba, né? Desde quando surgiu e tudo mais, mas ainda tem muita coisa que precisa mudar ainda, que precisa rolar uma igualdade ainda. Eu acho que esse movimento é urgente, vital para o bem-estar da humanidade. O feminismo é um movimento de emancipação das mulheres em busca da equidade dentro da sociedade, entre homens e mulheres. Eu não sei se eu consigo definir uma coisa só, sabe? Uma síntese. Um movimento que procura englobar todas as mulheres, sejam cis ou sejam trans. O empoderamento das mulheres na sociedade, liberdade de expressão, a igualdade de direitos, salários, mais ou menos isso. É uma palavra que define feminismo para mim, é liberdade. O feminismo é um conjunto de ideias, visões de mundo a respeito da autoafirmação e da emancipação feminina na humanidade. Feminismo para mim é você reconhecer que as mulheres, elas são iguais aos homens em todos os sentidos, então a gente tem que conquistar a nossa liberdade. Na verdade, acho que é mais do que serem iguais, assim, não importa se você é homem ou mulher, você tem que ser tratado da mesma maneira, você tem que ter os mesmos direitos, tem que ser respeitado. Enfim, para mim feminismo é liberdade, para mim feminismo é você, o patriarcado e o machismo e toda a nossa sociedade tenta reprimir a gente, o feminismo é a nossa maneira de se libertar disso. É tentar trazer essa discussão, assim, trazer esse debate mesmo sobre o papel da mulher e todo dia sair de casa tentando provar para todo mundo que você não é só isso, sabe? Tipo, falar que mulher não é só para ficar na cozinha, mulher não é só para andar de salto alto, e se quiser andar de salto alto e ser uma puta marxista, ela também pode ser, sabe? Então, tipo, o feminismo tá aí pra quebrar os padrões de gênero mesmo e não determinar o que a mulher é, deixar a mulher ser o que ela quer ser. O feminismo, o movimento feminista, ele surgiu de mulheres, para fortalecer as mulheres, para conscientizar as pessoas de que a forma como que elas são impostas a viver e obrigadas a viver na sociedade é injusto e oprime e é em prol da expansão dos limites das pessoas consideradas homens. Lutar por receber os mesmos salários, lutar para a mulher ter a mesma voz que o homem, porque quando a mulher fala é mais valorizada que quando um homem fala, independente se ela for PhD em algum assunto. Se ela quiser sair sem camiseta, ela pode sair sem camiseta, sabe? Porque a mulher é completamente sexualizada em qualquer nível e isso é um absurdo. A gente luta para ter essa equidade de direitos aí que não dá para viver. Se eu sou mulher, estou pronta para lutar. Se eu sou mulher, vou sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Dentro do que eu estudei através de ONGs e projetos que eu participo, inclusive de movimentos da universidade particular que eu estudo, a gente procura revivenciar tudo o que acontece no dia a dia. Existem causas diferentes das causas comuns que a gente luta pelo dia a dia, por exemplo, pela liberdade de expressão, que, por exemplo, a gente tem ultimamente, diariamente, a gente possui essa liberdade, mas de qualquer forma ela continua sendo vetada.
a opinião que as pessoas têm sobre a nossa posição política, sobre a nossa posição de direito da mulher, sobre a nossa luta em sociedade ainda continua sendo um pouco vetada por algumas pessoas. E isso é aquilo que realmente a gente consegue lutar no dia a dia. Essa luta, ela tem que ser diária, é urgente. Esse machismo tem que ser destruído, dizimado, extirpado da humanidade. Os movimentos sociais organizados por mulheres, tanto em universidades quanto em ambientes estudantis. Quando você entende essas opressões e você luta contra elas, a mudança tem que ser na rua e também dentro de casa. Acho que nós estamos em 2016. Eu acho que é mais do que... Acho que é um assunto ainda que foi tratado até muito tarde, buscando o direito das mulheres. Certas mudanças são necessárias para poder garantir que a gente não sofra represálias ou, enfim, sofra violência e tudo por conta de ser mulher, só por conta de ser mulher. Essas relações são permeadas pela ideia de que o sexo feminino é inferior ao masculino e que por esse motivo teria de se submeter a um estado de objeto. Eu, como homem, estou passando por um processo de autodesconstrução. Algumas coisas que eu acreditava até certo tempo, eu já não acredito tanto quanto antes. Eu vejo que as mulheres exigem respeito já, elas exigem serem tratadas como seres humanos que são e não como objeto sexual, como ocorre muito. Coisas que as pessoas falavam pra mim que às vezes eu achava que era uma opinião dela, mas na verdade não era uma opinião dela, uma coisa que foi plantada dentro da cabeça dela. Uma coisa que eu achei diferente foi quando eu fiz teatro e a gente foi apresentar uma peça aos faunos. O mundo é sem identificação de gênero na peça. Não existem homens, não existem mulheres, são todos faunos. E aí, numa parte da peça, 2 mulheres se beijam. E aquilo na escola foi um alvoroço, todo mundo adorou, sabe? E aí 2 homens se beijaram. Então, a partir daí eu percebi que parecia ser uma coisa simples para todo mundo, porque era bonito ver 2 mulheres se beijando e 2 homens não. E aí eu percebi a hipersexualização da mulher em cena, em ambiente de serviço, em ambiente econômico. Por que é mais sensual uma mulher secretária se ela está prestando o mesmo serviço que um homem secretário? Entendeu? Por que é mais bonito uma mulher saindo da sua escola com uma roupa de colegial e um homem saindo da sua escola com uma roupa de colegial? Por que hipersexualizaram a mulher e trataram o homem como macho alfa? As teorias feministas apontam que essa noção de objeto implica na separação de espécie humana por gêneros, uma vez que homem e mulher são estereótipos impostos antes mesmo do nascimento do bebê. Na nossa concepção de gênero está implícito que a mulher é inferior ao homem. Assim. Essas coisas que são impostas, por exemplo, quando seus pais já sabem no ultrassom que você tem determinado sexo, você já é designado como um gênero, então como o gênero mulher. Se é o cromossomo XY, quando é o cromossomo XX, você já é denominado homem, então você tem que seguir. É um código de conduta, basicamente, que te faz seguir um certo comportamento. E esse comportamento ele não é prejudicial igualmente para homem e para mulher. Ele oprime a mulher, ele dá menos condições para as mulheres e faz com que todo o corpo delas, a liberdade sexual, a liberdade de expressão, seja reprimida em prol da expansão da liberdade e das capacidades do homem. Já desde criança a gente é socializada de uma forma completamente diferente. Tipo, a gente brinca com uma boneca enquanto ele vai mexer no computador, vai fazer programação. Enquanto ele está desenvolvendo a memorização e raciocínio, eu tô aprendendo a cuidar de uma criança. Acho que a gente sempre sabe, né? Desde pequenininha a gente sempre sabe que não é igual aos caras. Tipo, na escola, não, como assim? Você tá jogando futebol, como assim? Você não quer usar rosa? Como assim? Sempre esse questionamento, pra mim, era mais isso, assim, sempre ficavam querendo me enquadrar num padrão de gênero que eu não correspondia. Como objeto, o estereótipo da mulher permite que se retire dela decisões sobre seu corpo, que por sua vez é desumanizado e sexualizado. Permite também que tenha sua liberdade controlada ao passo de libertar o sexo masculino e ainda delega a estes o sentimento de posse do sexo oposto. Uma coisa estereotipada, assim. A mulher tem que sempre estar correspondendo às expectativas do homem. A mulher, teoricamente, óbvio, não pode andar de roupa curta senão tá pedindo para ser estuprada. A mulher tem que saber o lugar dela, saber como ela pode se comportar. Não pode sentar de perna aberta.
mas homem pode. Não pode andar por aí sem camisa, mas homem pode. Tipo, o corpo da mulher é muito cerceado, teoricamente para proteção dela, só que não, é para repressão mesmo, é para negar o direito da mulher ao corpo dela. O homem pode sair trepando com todo mundo aí sem camisinha, e se a mulher engravidar, a culpa é dela se ela resolver abortar. As mulheres é tudo tão... as mulheres são emocionais, são competitivas, as mulheres elas não sabem o que fazem, então tem que sempre consultar o homem, então você fica enraizado nessa coisa de mulher tem que fazer isso e não tem que fazer aquilo. Ela era oprimida na infância para ser assim, o cara tinha que ser assado e é isso que a sociedade espera dele. E depois, se ele quiser ser só ele mesmo, longe daquela visão que a sociedade quer enquadrar ele, aí ele vai ser o quê? Ele vai ser, ele vai ser vítima de muito preconceito, muitas resistências e tal. Vai ser de homofobia, né? Vai ser chamado de viadinho, vai ser chamado de... Só porque tá mais próximo da esfera feminina, né? Hoje eu almocei com a minha avó e ela falou, fecha as pernas. Eu falei assim, por quê? E ela sempre me falou isso a infância inteira. E hoje... Quando ela me falou isso depois de anos, eu me toquei, assim, tipo, eu entendi de uma maneira partindo do feminismo, mas quando eu era pequena isso sempre me incomodou, porque eu sempre fui muito, tipo, tô de perna aberta, andando descalço. Sempre soube o que era, mas não conseguia dar um nome. Segundo Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque uma série de imposições sobre sua vida são pré-definidas desde que sabe seu sexo, construindo socialmente no percorrer do tempo os seus gostos, comportamentos e aspirações para a vida. Não existe um cérebro feminino nem um cérebro masculino. Existe uma imposição que não é inata, que foi imposta para você a partir do momento que você passou a ser socializado, que você segue como se fosse uma natureza sua, como se fosse do seu instinto. Antes do feminismo, eu queria ser um homem. Eu achava que eu queria ser um homem. Mas na verdade eu queria ter a mesma liberdade que um homem. Eu via a sociedade de um jeito onde homens podem fazer coisas, então eu quero ser um homem. Parece que o homem é criado para ganhar o mundo, para conhecer as coisas, para conhecer o mundo, conhecer a natureza, conhecer a ciência, e a mulher para ficar em casa. E mais também. E a questão do esporte também cria um relacionamento legal entre os caras, né? Agora as meninas só aprendem a competir uma com a outra. Sim. É que a gente tava até brincando com uma amiga minha. A gente é muito brother, tipo, fazer vídeo engraçado uma da outra e tal. E as pessoas começaram a achar que a gente era namorada. Aí a gente falou assim, tá bom, então a gente tem que começar a furar o olho uma da outra e falar mal uma da outra, chamar uma outra de gorda, que aí as pessoas vão ver, são melhores amigas. Tinha coisas que eu achava normal. Que eu, por exemplo, uma entrevista de emprego. Quando eu era entrevistada por um homem, eu me sentia mais segura. Porque eu achava que tinha uma rivalidade feminina imposta por trás da minha chefe, que ia se sentir ameaçada por uma funcionária mulher fazer uma entrevista para trabalhar junto com ela e talvez viesse um dia ocupar o lugar dela. Isso era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu tinha medo de ter amizade com meninas da minha sala, porque eu sentia que elas poderiam ser ameaça para mim em qualquer momento. Entendeu? E aí eu comecei a sentir essa diferença quando eu comecei a observar que você conversando com uma mulher, às vezes ela não te conhece e ela não gosta de você, mas não é porque ela não gosta de você. Isso foi passado pra ela. Ela tem que ser sua inimiga, ela tem que roubar seu namorado, ela tem que ser mais bonita que você, tem que ter mais poder aquisitivo que você, ela tem que estar superior a você. É uma competição que é imposta em níveis sociais, entendeu? Mulheres e homens ainda são tratados de forma diferente. Quiçá no Brasil. Em alguns casos, as mulheres ainda recebem salários muito baixos quando são nomeadas para cargos de chefia de comando. Porque a mulher ainda é vista como uma posse do cara. E é uma coisa que, tipo, às vezes a gente também difunde essa ideia. É uma coisa que a gente também reproduz. Então, é uma mudança que todo mundo tem que passar, não é só... É uma mudança, assim, muito estrutural, assim, da sociedade em geral. Às vezes a gente não sente, a gente está reproduzindo machismo por conta de uma sociedade que está com uma base, né, muito estruturada no patriarcado e tudo mais. Aí a gente, às vezes, é refém dessa situação. Quer dizer, o que está acontecendo com esse povo louco da humanidade? O feminismo ataca noções de gênero justamente por serem elas o pilar da sociedade misógina.
Todo o conteúdo que sustente essas ideias, como a mulher fraca, delicada e silenciada, a pressão social para a mulher se casar, ser mãe, sair do mercado de trabalho e tornar-se dependente do marido, são duramente criticadas em todos os tipos de manifestações. No século XXI, os movimentos feministas, acredito que eles estão muito mais evidentes, mas ainda assim tem um tabu por volta do nome feminismo, de se ele seria mesmo necessário, porque às vezes ele é tido como o oposto equivalente ao machismo, como se as mulheres quisessem tirar os homens da sociedade e excluí-los da sociedade, quando na verdade essa é uma pauta totalmente oposta. Até eu descobri o feminismo em si, eu era o tipo de menina que batia no peito e falava: meu, eu sou machista sim, porque eu sempre as festinhas de feminista era pra mim aquelas mulheres que saíam com o peito de fora na rua, e eu pensava: meu, o que é isso? Por que elas estão fazendo isso? Tipo, porque se elas querem mudar alguma coisa, por que elas não fazem mais algo efetivo? Tipo, eu não entendia e eu tinha raiva, mas acho que por ser muito recente na época, aquilo que eu senti isso depois, na verdade, foi tão explosivo que as pessoas, acho que elas deviam ter um pouco de dificuldade de explicar para as pessoas o que para elas parecia óbvio. O feminismo também é muito uma questão de empatia, sabe? É você olhar para outra pessoa como um ser humano, não apenas como uma mulher ou um homem, é olhar para um outro ser humano e falar: pô, a gente pode... Não precisa ser assim, sabe? E a gente ouve muito assim, eu ouço muitas pessoas: ah, vocês estão querendo demais, vocês estão querendo ser melhores do que os homens. Não é assim que funciona. Não é pedir muito você ser respeitado e ter direitos como o seu colega do lado. Percebia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia dar um nome ao que era errado. Então, depois eu conheci o movimento feminista e comecei a debater sobre diversas questões, comecei a dar nome para essas coisas e perceber, inclusive, situações e maneiras de como a sociedade lida com as mulheres diferentes. Eu faço parte da Frente Feminista Castelhana Lisandra, da Casper, e a gente é um grupo atualmente de 12 mulheres, e a gente organiza reuniões semanalmente sobre vários temas em relação ao feminismo, e essas reuniões são mistas. E nós fazemos também as reuniões auto-organizadas, que é só para mulheres. A gente também realiza eventos como a Semana de Mulher em Mídia, onde a gente discute a questão da mulher dentro da mídia, dentro da comunicação e todas as coisas que estão relacionadas a isso. Atualmente participo de uma luta apartidária dessa luta feminista, que é o movimento negro. Existe uma taxa maior de violência ocorrente pela mulher negra. O movimento negro ele anda muito desfavorecido dentro do próprio feminismo branco. E essa divisão de classes que costumam acontecer dentro do feminismo não são impostas pela gente. Não é uma mulher negra que diz que o feminismo dela é diferente do feminismo branco. É a sociedade que diferencia isso. A taxa de feminicídios de mulheres negras é maior. A taxa de crimes voltados à mulher negra é maior. Os gringos vêm de lá de fora, eles não vêm atrás da branca europeia. Ele vem atrás da mulher brasileira negra, que é símbolo de objeto sexual e símbolo de comercialização. Aqui dentro do feminismo existe uma treta entre o feminismo das mulheres brancas e das mulheres negras. Tem muitas mulheres brancas que não entendem como as mulheres negras sofrem mais. Por exemplo, eu tô, por mais que eu seja mulher, eu sou hétero, eu sou branca e eu tive uma vida boa, eu estudei em escola particular, minha faculdade foi paga, eu tô, no topo. A única coisa que eu sou é mulher. Claro que eu sofro por ser mulher, mas, pô, se eu começar a me vestir de boy e não me apresentar como transgênero, eu já vou ser a pessoa mais privilegiada, vou estar no topo do privilégio. Se a gente unir essas forças para lutar pelos nossos direitos, que seja você indo numa passeata ou participando de um movimento, né, de um coletivo, ou você já fazendo a diferença, as mulheres que estudam com você, trabalham com você, a sua irmã, a sua mãe, a sua tia, a gente tem esse poder de usar essa força para se unir e tornar o nosso cotidiano muito melhor. O objetivo do movimento feminista, das feministas, é unir as pessoas como se elas tivessem o mesmo valor, porque é o que elas têm, o mesmo valor, a mesma capacidade. Uma vez uma amiga falou pra mim: antes louca do que calada, e eu levo isso como um lema da minha vida, assim. Você pode me falar que eu sou louca, você pode falar que eu sou qualquer coisa, mas eu vou morrer defendendo a causa, porque eu acho ela super justa. Além de coletivos, debates ou frentes feministas, as mulheres costumam organizar passeatas e marchas como a Marcha Mundial das Mulheres, onde se reúnem para reivindicar direitos iguais, liberdade sexual e autonomia sobre seus corpos. São realizados também flashmobs e blocos com gritos de guerra. E o feminismo vai muito além disso. Vai à posição política,
A taxa de representatividade que a gente tem dentro do Senado, que é pouca, a cada 10 políticos dentro do Senado, 1% é representado por uma mulher e ela nunca tem direito de voz dentro da política. Ela sempre é tratada como forma pederasta, ela é a filha da puta, ela é a vagabunda, ela é a pessoa que destruiu o país, entendeu? E isso é sempre tratado de uma forma pederasta. Acho que as gerações mais novas também já tem um pouco isso, acho que naturalmente dentro delas. Naturalizado já, eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu, é adolescente agora, e lá em casa pouco se conversa sobre isso, minha mãe, meu pai. Eu falo algumas coisas para ele, eu ensino algumas coisas para ele, mas eu vejo que naturalmente entre os amigos dele, ele tem isso muito mais natural, sabe? Ele tem amigos homossexuais, ele é nerdzão, então ele tem mulheres que são nerds, que jogam jogos online, e na nossa época isso era um pouco mais difícil, sabe? Era um pouco difícil. A mulher precisava fingir que era um homem que estava jogando. Ainda existe muito isso, mas eu acho que a geração do meu irmão é mais natural, que as mulheres também gostem de RPG, de videogame. Minha mãe, desde muito pequena, sempre inseriu o feminismo na minha vida, mas não necessariamente nomeando assim. Mas, por exemplo, eu lembro de muito pequena, a gente tá na rua e a minha prima começar a falar mal de duas mulheres que estavam com roupa curta, tipo, ai, que horrível, ai, que horror. Tipo, obviamente, ela era pequena, ela tava só reproduzindo algo que ela já tinha ouvido antes. E a minha mãe ficava lá, calmamente, explicando pra elas, tipo, não, deixa elas usarem a roupa do tamanho que elas quiserem, você não pode falar assim. Sempre que eu reproduzia alguma coisa machista que a sociedade me impunha, por exemplo, eu era contra o aborto, porque minha professora de ciências dizia que era assassinato a bebês. Minha mãe virava e falava, não, mas o aborto é uma escolha da mulher, a mulher tem o direito ao corpo dela. Aí depois de um tempo eu comecei a me interessar, na verdade eu comecei a me interessar por uma causa bem polêmica, legalização do aborto. Foi por aí que eu comecei a pensar sobre a mulher, sobre o papel da mulher na sociedade, por que é assim, por que é proibido, por que querem decidir sobre o corpo dela. Eu li uma matéria que chamava Precisamos Falar sobre o Aborto. E eu, nossa, na época eu lembro que tinha uma candidata, acho que a deputada, não sei, que falava sobre a legalização do aborto. E aí eu lembro que as pessoas estavam bem divididas em quem apoiava e quem não apoiava. E aquilo na época pra mim ainda era como alguém apoia? Aí comecei a ler, comecei a me questionar, falei, nossa, por que é assim? Por que a mulher, por que as pessoas se sentem no direito de decidir pela vida das pessoas? Por que eu me sinto no direito de decidir sobre algo que não tem nada, não tem relação alguma comigo? Porque eu simplesmente, se eu não quero, porque eu simplesmente não deixo de fazer? Aí eu comecei a me questionar sobre tudo isso, sobre a forma como eu me portava, sobre como eu enxergava as coisas. Comecei a ler, comecei a ir atrás, aí eu procurei o significado da palavra feminista. Conforme eu comecei a procurar a respeito, eu comecei a participar de fóruns, páginas. Querendo ou não, quando você tá no meio, você vai conhecendo cada vez mais gente, vai conversando com pessoas que têm mais ideias parecidas. E aí eu fui querendo absorver Recentemente, o movimento de destaque em pró-liberdade da escolha feminina foi o Bela, Recatada e do Lar. No atual cenário político de embate entre o processo de impeachment da presidente Dilma, a revista Veja publicou uma matéria sobre Marcela Temer, esposa do vice-presidente Michel Temer, na qual exalta o seu comportamento bela, recatada e do lar. Uma onda de descontentamento surgiu rapidamente entre as mulheres, que não se identificam com o modo de vida de Marcela e não aceitam esse como o único modo de vida para todas as mulheres. Logo, as redes sociais se encheram de fotos de mulheres nos mais diversos modos de vida, nos quais não eram exatamente belas, recatadas ou do lar. Eu digo que eu fui desde a luta de usar a roupa que eu quero e sair a hora que eu quero de casa sem ser estuprada, até conquistar o meu direito na política ou o meu direito no grêmio da faculdade, que isso é difícil também. Hoje eu tô um pouco longe de ser totalmente desconstruída, até porque é meio impossível, entendeu? Tem coisas que você precisa aceitar para você viver em sociedade. Só que em questões de conquistas de lugares, essas coisas, eu preciso ter uma luta contínua, entendeu? Quando você se adentra ao movimento, você acaba vivendo o feminismo. É muito difícil você separar o seu ser do feminismo. Então, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você se impõe dentro da sociedade, isso muda muito. Então, acho que as minhas ações, na realidade, fazem tanto parte de mim quanto não só de dentro do movimento. E a gente tem que refletir em conjunto, não é um dever do homem ou da mulher, é um dever da sociedade de forma geral. E para a gente alcançar esse cenário macro, até de mudança de legislação, criação de leis, acho que a gente tem que fazer um pouquinho cada dia, sabe? Eu, no meu lugar de fala como homem,
Eu não posso deixar um outro homem falar alguma besteira sobre uma mulher, falar sobre um short curto, essa mulher tá com um short muito curto. E ser omisso sobre isso. A gente fala, cara, não, ela tá usando short porque ela quer, ela se sente bem com short curto, de biquíni, com a bunda de fora, usando um vestidão longo. Cada um vai fazer o que quer do seu corpo. E a gente tem que tocar isso, tem que ser uma coisa natural, sabe? A gente não deixar passar batido quando alguém fala sobre outra pessoa, sobre o corpo da mulher, tanto de uma forma sexual, de uma forma violenta, de uma forma repressiva, para a gente poder alcançar um patamar acima que chegue a esse tipo de mudança de legislação, para a mulher não ser morta por ser mulher. Acho que qualquer luta diária, assim, qualquer sementinha que você consegue plantar em algum momento é super válido. Nós hoje temos aqui esse serviço, né, principalmente de ajudar outras meninas a entenderem o feminismo, assim. A gente está fazendo feminismo para as meninas. A escritora Christina Hennish ficou conhecida na década de 70 por afirmar que o pessoal é político. Se ela estiver certa, cada ato pessoal de uma mulher contribui para a libertação de todo o sexo feminino. Eu acho difícil. Porque é difícil, por exemplo, meu pai tem 45 anos. A cabeça dele é diferente da minha. Eu não posso desconstruir ele. A criação dele foi a criação de um homem machista. Por mais que meu pai fale pra mim que ele não é machista, ele tem umas atitudes que ele não percebe, que é do cotidiano dele. Então como que eu vou querer desconstruir ele se a criação dele foi diferente? Eu tenho que mudar daqui pra frente, entendeu? Só que ainda tem pessoas atrás de nós. E eu acho muito difícil você desconstruir uma pessoa de 50 anos. Entendeu? Porque a realidade dele é completamente diferente. Eu creio que um dia vai acontecer um Big Bang, que tudo vai mudar, mas eu não acredito que vai ser de uma hora para outra. Talvez eu nem esteja viva para ver isso. Eu acho que assim, por exemplo, eu vejo muitos meus amigos que estão pensando nesse tipo de coisa. É que assim, claro que eu vivo numa bolha, né? A gente vive numa bolha aqui do centro expandido e do mundo da comunicação. Mas se começar com 10 pessoas, aí cada um tem 2 filhos, assim, 20 pessoas que já vão ter uma socialização diferente. Vai aumentando, gente. Eu acho que é gradativo. É uma coisa gradativa. A evolução é... Eu acho que sim, eu acho que é um processo de amadurecimento da sociedade, das pessoas, mas acho que é uma luta constante, né? É uma vigilância constante brigando pelos direitos. É claro que muitas mulheres hoje sofrem hoje para outras no futuro terem uma liberdade maior. Eu acho que sim, eu acho que talvez esse sentimento de utopia, da gente querer que as coisas mudem, seja o que move as pessoas a fazerem as coisas. Então, se eu estou dentro de toda essa prática, todo esse ideal, é porque eu espero realmente que algum dia as coisas mudem. Survive and keep on surviving.